Eu fiz um vídeo falando sobre um jovem morto a tiros na Zona Oeste após ser acusado de estupro, embora sua família esteja negando. E falei sobre a diferença de estupro como era antigamente, que era aquela penetração forçada em que uma pessoa tá vindo tarde da noite e é atacada, agredida e inclusive ou é abandonada ali, ferida, envergonhada e humilhada, ou é morta, né? E a diferença daquele abuso contínuo de um pedófilo, que geralmente é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita e goza da confiança da família, seja com o consentimento da criança e do adolescente. E quando eu falo aqui consentimento da criança e do adolescente, é que não houve um ataque, digamos assim, né? uma forçação, mas é que foi algo que a criança aceitou. E eu não, pelo amor de Deus, quando eu digo isso, eu não estou diminuindo o tamanho do crime, já que de 14 anos para baixo essa pessoa é incapaz e ela não responde pelos seus atos. Obviamente, o adulto é culpado e criminoso, não há o que se discutir. Só estou dizendo que, no caso, né, há um tempo atrás, hoje está meio confuso, parece que tudo é a mesma coisa, mas há um tempo atrás, esse ato de pedofilia era tido como estupro porque era algo relacionado a um incapaz, mas é algo contínuo e acima de suspeita. Geralmente um parente ou um amigo da família, um líder religioso, um médico, um professor, geralmente é alguém assim próximo, é mais ou menos assim. E no episódio, né, do jovem, eu cheguei a questionar, né, porque pelo modo que o pai agiu, a gente percebe que era um homem violento e perigoso. E dificilmente uma pessoa vai ficar cometendo atos de pedofilia com um filho de alguém perigoso. Dificilmente isso. Geralmente, quando alguém faz isso, é filho de pais ausentes. Geralmente é um pai viciado, é um pai distante, um pai falecido, é a menina filha, né, de uma mãe solteira, é um padrasto que se aproxima da esposa para de alguma forma da mulher para de alguma forma abusar da filha. Geralmente é uma coisa mais ou menos assim. E nesse caso eu cheguei a falar da diferença nesse aspecto. Eu gostaria de passar para você aqui o vídeo, né, mostrando situações desse tipo, né? Tanto o caso da morte, né, de uma jovem que foi estuprada comprovadamente e morta, e o episódio de um menino de 12 anos que foi estuprado por uma mulher, por mais que alguém ache estranho, né? E nesse caso foi algo que misturou a pedofilia com o abuso, porque era uma coisa recorrente. A gente não sabe até que ponto, quando começou, o menino gostou e depois parece que assim, o menino se sentiu mal com aquilo, mas ele foi forçado a continuar, inclusive com ameaças e violência do próprio marido da mulher, que era parceiro dela nesse... Começou hoje o júri popular do homem de 35 anos, acusado de estuprar, roubar e matar Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos. Isso foi em Poços de Caldas. O crime foi em abril do ano passado. O caso revoltou a população porque um dia antes de assassinar a jovem, Éder Abraão Filadélfia tinha deixado o presídio por ser beneficiado com liberdade provisória em razão da pandemia. Na época, Éder estava preso por outro caso de estupro. A ficha criminal dele acumula 5 crimes de estupro. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí.
Teve início na manhã desta quarta-feira, no Fórum de Poços de Caldas, o júri popular de Éder Abrão Filadélfia, de 35 anos. O réu é acusado de homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras são estupro, furto e ocultação de cadáver. Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos, foi morta no ano passado. Ela estava desaparecida desde o início de abril. Na época, parentes da jovem registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento no dia 4 de abril. Enquanto o desaparecimento da jovem era investigado, uma tentativa de estupro foi comunicada para a Polícia Civil. Esse crime foi no dia 16 de abril, perto do local onde Jennifer teria sido vista pela última vez. Na ocasião, o suspeito dessa tentativa foi preso. Era Éder. E foi aí que a Polícia Civil ligou os fatos e foi então até o presídio de Botelhos, para onde Éder tinha sido levado. Diante do delegado, Éder confessou ter matado Jennifer. Para a polícia, ele afirmou que utilizou o cabo do celular da própria vítima para estrangulá-la. Antes de ser morta, Jennifer ainda foi estuprada. As investigações tomaram um novo rumo e na manhã do dia 23 de abril, quase 20 dias depois do desaparecimento da jovem, Éder levou os policiais até o local onde o corpo dela tinha sido deixado, um terreno baldio próximo ao presídio de Poços de Caldas. Na ocasião, Éder ainda contou que depois do crime roubou o celular da vítima. Esse caso gerou muita repercussão e comoção da população porque um dia antes de estuprar e matar Jennifer, Éder tinha sido liberado do presídio de Machado, cidade também onde ele já cumpria pena por estupro. Na ocasião, Éder foi com liberdade provisória obtida junto ao Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia da Covid-19. A ficha criminal de Éder soma 5 casos de estupro, além de crimes como furtos e roubos. As condenações de Éder por outros crimes já somam 27 anos. Já o júri do caso Jennifer ainda não tem hora para terminar. Tem que ficar podre na cadeia. Você gosta de cadeia, né? Gosta de cadeia. 5 crimes de estupro. Ainda matou a moça ainda, né? Ainda roubou o celular dela também. Vai responder por latrocínio também. Então, minha gente, vou pegar aqui um texto que foi publicado pelo Dr. Jonathan Pontes, advogado criminalista, no site Jus Brasil. E isso daí foi uma matéria aí que circulou no período da pandemia. A diferença é que tinha um monte de gente, naquela época do Vidas Negras Importa, estava todo mundo defendendo aquele homem que, não sei se ele tinha cometido crime e que foi vítima de excesso da polícia, e estava todo mundo, inclusive aqui no Brasil, defendendo o cara, mas ninguém falava dessa menina. Só para ter uma ideia, né, o caso, né, da Jennifer Modesto, ela foi estuprada, assassinada por um preso menos de 24 horas depois dele deixar a prisão. E ele foi liberado pela nossa justiça por conta da pandemia de Covid-19, né? Ou seja, o Estado protegeu, né, mas não protegeu suas vítimas. Até porque ele não foi preso uma só vez. Assim, uma coisa é você ser suspeito uma vez, né? Ser suspeito sempre. Então, a Jennifer Hugo Modesto desapareceu em Poços de Caldas, onde morava, no dia 4 de abril. De acordo com a polícia, ela percorreu a pé um trecho ermo entre o terminal de ônibus e a casa dela, sendo abordada no caminho por Éder Abrão Filadélfia, que havia sido solto no dia 3. Olha só, dia 4 ela foi abordada por um cara que tinha sido solto no dia 3. Imagens exclusivas obtidas pelo Domingo Espetacular mostram o trajeto percorrido por Jennifer. Segundo a polícia, ele só foi preso dias depois, após tentar cometer outro estupro. Olha o bonito como é que era. Parabéns, Brasil, né? Ele só foi preso dias depois, após cometer outro estupro. E ele confessou ter assassinado a garota e indicou onde estava o corpo. Éder Abrão é condenado por estupro e cumpria pena em presídio a 80 quilômetros de Poços de Caldas. Foi liberado por ter hipertensão. Ele foi liberado por ter hipertensão. O que o coloca em grupo de risco da Covid. O Brasil é uma boa terra, né? E aí nisso, nesse caso, a gente observa, né, que é algo realmente alarmante, gritante, mas não vira notícia. É estranho quando você olha, né, e vê que assim, coisas tão graves, né, a gente
não ouve falar ou quase não ouve falar. E quando são algumas outras coisas circulam tanto na mídia, né? Algo para a gente pensar. Então, que a gente possa, né, tá pensando nisso. Parece um caso um pouco diferente, né, do que acontece com um rapaz da Zona Oeste, né? Então, Pedro Lucas, ele foi baleado 3 vezes na esquina da sua rua, né? Morreu no local. E nesse caso, né, a gente observa, né, que houve uma acusação, né, feita por uma menor de idade que afirmou para a família, né, que Pedro tinha abusado. A família do rapaz nega, né? Isso daí foi o que saiu no Globo. E o SBT Rio divulgou, inclusive, né, que a própria mãe dizendo que o filho não tinha feito e as colegas até mesmo dizendo também, né, que a conversa estava meio assim, as versões estavam se desencontrando. Então, a mãe do jovem, né, disse que o rapaz trabalhava entregando quentinha na região e estava andando na rua de casa quando foi abordado e morto a tiros pelo pai do adolescente que fez a acusação. Aí as câmeras, né, de segurança da região capturaram o momento em que o jovem foi alvejado e chegou a correr, mas não adiantou. Nesse caso aqui, né, em depoimento, a mãe, né, relatou que a mãe da jovem tinha chegado lá, né, na sua casa pouco antes do cara morrer, dizendo que o filho tinha abusado dela no dia 10 de julho. O rapaz negou, né? O irmão mais velho dela, que aparece no vídeo das câmeras de segurança, disse que resolveria a situação do jeito deles. A família dela saiu gritando e discutindo da casa. Minutos depois, o filho saiu para trabalhar, né, e foi atingido por tiros. E nesse caso, né, ela foi lá, tentou socorrer, mas aí o filho já estava sem pulso, né, e já era. E depois do crime, a comunidade se revoltou, né, a família inteira da menina que acusou Pedro fugiu do bairro. Os moradores invadiram a casa da família, né, que era alugada, quebraram os móveis e outros objetos. Tomara que não tenha estragado a casa, né, porque o cara morava de aluguel e o senhorio não tem nada a ver com o problema. Aí, no caso, a mãe diz que a morte do filho foi injustiça. Foi uma injustiça. Ele foi enterrado na sexta-feira passada agora, né? Hoje é dia 11, então dia 9, né? E aí nisso a mulher está desesperada e ela diz o seguinte: meu filho era inocente, morreu por uma fofoca, uma conversa maldita e isso me revolta. Ele era amigo de todo mundo, estou sem chão. Pedro era meu único filho, lamenta a Mônica. Né? E aí nesse caso, né, ela estava até falando, né, que até a senha do telefone dele ela tinha. E aí a delegacia de homicídios da capital está investigando o caso, mas a polícia não se pronunciou ainda oficialmente sobre o ocorrido. E aí, nesse caso, né, tá essa mãe aí, né, perdeu seu filho. Se o cara, por exemplo, ele era culpado, o pai da menina ainda assim vai ser condenado por homicídio. E se o rapaz era inocente, então o pai da garota vai ser condenado por ter matado um inocente e essa menina vai viver a vida toda lembrando que o pai vai ser condenado e um jovem que não tinha feito nada foi condenado. Para você ver, né? É sério esse negócio. Então a gente precisa levar a sério. Ou seja, vamos tomar mais conta dos nossos filhos, vamos evitar certo tipo de proximidade, porque tá todo mundo cheio de sangue nos olhos. As pessoas não viram nada, mas elas acusam todo mundo. E hoje você pode estar apontando o dedo para alguém. Amanhã alguém pode inventar alguma coisa de você. Fique esperto. E, pai, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, assim, vamos tomar mais conta das nossas meninas enquanto elas são crianças e vamos protegê-las e alertá-las, em vez de sair atacando todo mundo, né? Ainda mais sem saber se a gente pode estar prejudicando o inocente. E ainda que o indivíduo seja culpado, a gente parar para pensar, né, sobre as nossas decisões. Porque se a gente errar, como é que vai ser?
E as pessoas que dependem de nós, como é que vai ser? Então é algo bastante complexo, num país em que a gente tem a situação onde estupradores comprovadamente condenados, né, para não morrer de Covid. O Estado os solta e eles, né, estão aí, né, vivos, enquanto suas vítimas. Tempos difíceis, né, e vou deixar para você também aí o vídeo da mulher que teve o apoio do marido para violentar um garoto de 12 anos. Até mais. E a gente começa, para valer o balanço, falando de uma mulher de 30 anos que foi presa, suspeita, sabe de quê? De estuprar um menino de 12 anos com a ajuda do marido dela. Olha que história! Que história, gente! O repórter Leandro Santiago conta agora pra gente todo esse caso ao vivo. Leandro, esse crime se tornou uma prática com essa criança comum, porque não foi só uma vez. Segundo relatos da própria criança, várias vezes isso acontecia. E quando o estupro não era possível, eles espancavam, davam uma pisa no garoto. É essa história mesmo, né? É contigo, bom dia, bom trabalho. O balanço começou pra valer, Leandrão. 100% essa história, viu, Douglas? Esse caso que é de junho de 2020 em Santana do Ipanema, e desde então essa mulher estava foragida, mas foi capturada em Maceió, no conjunto Selma Bandeira, prisão feita pela equipe da delegacia de Santana do Ipanema. Como você disse agora, esse menino de 12 anos era levado para essa casa, essa mulher de 30 anos entrava em contato com a mãe dele, dizendo para ele brincar lá na casa dela com os filhos. Chegando lá, não era nem brincadeira e nem coisa de criança. Esse menino era obrigado a manter relações sexuais com ela e também com a ajuda do marido dessa mulher. E se ele não aceitasse, acabava apanhando. Como segundo a criança, isso aconteceu várias vezes. E a delegada Daniela Andrade nos dá mais detalhes de como é que foi essa prisão e fala um pouquinho mais sobre o caso. A gente vai ouvir agora. Segundo o que foi investigado, no ano 2020, essa mulher estuprou um menino de 12 anos de idade. Ela falava com a mãe da vítima para que levasse até a sua casa para que a criança pudesse brincar com seus filhos. Então, mediante ameaças, realizou diversos atos libidinosos com a criança em várias oportunidades. A criança chegou a ser agredida por essa mulher e também pelo seu marido, e os dois obrigavam esse menino a ter relações sexuais com ela. Por ter tantos hematomas pelo corpo, a família da criança começou a estranhar o fato e levou ao conselho tutelar, onde a criança relatou o que realmente havia acontecido. Essa mulher já tinha uma condenação por causa desse crime a 14 anos de prisão. Agora, à disposição da justiça, ela vai ter que cumprir essa pena. Volto com você, Douglas. Pois é, Leandro, eu acho que você vai concordar comigo e quem tá em casa também. Essa aí, Leandro, é pra gente colocar lá no caderninho, na agenda, né? Hoje lá, no bloco de notas do celular. Mais uma daquelas da série, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, aí vem essa história pra superar aquela outra que a gente achava que era uma coisa absurda, né? Obrigado, viu, Leandro, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa história. Inacreditável, né? Você ligar pra sua amiga e dizer, manda teu filho vir brincar com meu filho. E na verdade, ela que queria, né? Brincar com o menino. Aí tinha o aval do marido. Olha que história louca. Gente, que mundo a gente está. Tá difícil. Leandrão, muito obrigado. Já já o Leandro Santiago volta com mais histórias aqui na tela da TV Pajuçara no nosso Balanço Geral Alagoas. Inacreditável essa história. Mas isso é verdade. Em 2020, em Santana, condenação de Santana do Ipanema, tá? Condenação de 14 anos e agora, enfim, ela vai cumprir a pena. É o que a gente espera, né? Pelo menos é o que a gente espera.